Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Louvado, agradecido ao nome do Senhor Jesus. Aproveitando os irmãos que estão de pé, abra as vossas Bíblias em Marcos, capítulo número 9, versículo 21, 22, 23 e 24. Aleluias, glórias a Deus. Enquanto os irmãos procuram, enquanto os irmãos acham, eu gostaria de deixar meus agradecimentos. Agradecer a Deus, por esta oportunidade. Agradecer a Deus por este momento. Agradecer a Deus por estar mais uma vez expressando a palavra do nosso Senhor Jesus. Para mim é um privilégio estar falando sobre o amor do Senhor. E acredito também que para você é um privilégio estar ouvindo, de estar aqui neste culto maravilhoso, nessa grande campanha que eu creio que Deus já tem feito grandes sinais, prodígios e maravilha sobre a vida de cada um. Louvo a Deus também pela vida do pastor Caio. Obrigado, pastor, mais uma vez, pela confiança, pela oportunidade. Que Deus continue abençoando o senhor, o pastor, esqueci o nome dele? Neucivaldo, com o pastor, sua família, que Deus continue abençoando. Louvo a Deus pela minha família também. Louvo a Deus pela essa igreja maravilhosa, em nome de Jesus. Todos acharam, queridos irmãos? Marcos 9, 21, 22, 23 e 24. Esta foi a palavra que Deus colocou no meu coração. A palavra de Deus vai dizer: e perguntou ao pai dele, quanto tempo a que lhe sucede isto? E ele disse-lhe, desde a infância, e muitas das vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Versículo 24 para finalizar. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Aleluia. Os irmãos podem se sentar. Louvando e agradecendo e bendizendo o nome do nosso Senhor Jesus. Serei breve, meus irmãos, nessa mensagem, mas eu quero ser objetivo, em nome de Jesus. Como é o 9º dia da campanha, como o pastor disse, representando no mês de setembro, acredito eu que Deus já tem feito grandes sinais, prodígios e maravilha no povo de Deus. Porque se nós estamos até aqui nesta noite, queridos irmãos, entenda, compreenda e reconhece que é porque o Senhor nos sustentou. É como o salmista Davi disse, no Salmo 3, versículo número 5. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Então, só de nós deitar, dormir e acordar é um grande privilégio, queridos irmãos, de nós louvar e agradecer e bendizer o nome do nosso Senhor Jesus. Só de nós deitar, dormir e levantar, já é um grande motivo de nós cumprir o que a palavra do Senhor nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18. Em tudo, dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. E Deus, queridos irmãos, é um Deus amoroso sobre a minha vida. Deus é um Deus amoroso sobre a sua vida. Deus é um Deus amoroso sobre essa humanidade. Deus, ele é riquíssimo, queridos irmãos. Ele não somente é o dono do ouro, ele não somente é o dono da prata. Ele é riquíssimo em misericórdia na minha vida e na tua vida. Porque quando eu leio a palavra de Deus, queridos irmãos, e medito na palavra do Senhor, eu só tenho que agradecer a Deus por tudo. Porque quando eu vou em João, capítulo 1 de João 5, 19, que a Bíblia diz que sabemos que somos de Deus e que todo mundo já é do maligno. Só que eu acho tão interessante que, por mais que o mundo seja do maligno, Deus ainda tem um amor, aleluia, pela humanidade. Deus ama o drogado, ama a prostituta, Ele ama o alcoólatra, da mesma forma que Ele ama eu, que Ele ama você, Ele ama aquele pecador. Porque se não fosse assim, Ele não tinha deixado uma promessa para essa humanidade. Que promessa é essa, diácono João Carlos? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito para aqueles que todo nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E eu acho interessante, meus irmãos, é mais um motivo de eu abrir a minha boca e dizer que nós somos povo eleito, nós somos povo privilegiado de estar aqui nesta noite, porque um dia, aleluia, se cumpriu na minha e na tua vida o que Paulo nos ensinou, em Romanos capítulo número 10, versículo 9, ao saber que com a sua boca aceitar o Senhor Jesus Cristo e em teu coração crer que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então, queridos irmãos, entenda e compreenda, eu acredito que todos nós aqui já fizemos essa reconciliação com o nosso Senhor Jesus. Eu acredito que eu e você, aleluias, um dia já levantamos a mão, aleluias, e confessamos o Senhor como o único, suficiente Salvador das nossas vidas. Só que o que me chama a atenção, queridos irmãos, aleluias, quando eu estudo a Bíblia Sagrada, quando eu leio a palavra de Deus, eu entendo e compreendo, aleluias, que muitas das vezes, aleluias, ou talvez nesta noite, está se cumprindo, aleluias, o que o próprio Jesus, aleluias, nos deixou, para que nós não ficamos enganados, para que nós não desistimos, para que nós não retrocedemos e olhamos para trás, aleluias, e esquecemos da promessa que Deus tem em nossas vidas. Porque quando eu leio em João, capítulo número 16, versículo 33, a qual o próprio Jesus vai dizer que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Até agora eu não estou entendendo nada, Diácono João Carlos, com a palavra você vai entender. Queridos irmãos, entendem e compreendem que nós tivemos um ano, aleluia, de 2023, acredito eu, compreendo eu e posso até dizer com toda certeza que cada um que está aqui nessa noite tiveram um motivo de aflição no ano passado, tiveram um motivo de um momento de luta. Eu acredito que cada um que está aqui nessa noite tiveram um momento de provação, de calúnia, um momento de depressão. Acredito, queridos irmãos, que cada um de nós se cansamos por alguma coisa. Mas eu acho interessante, queridos irmãos, quando eu leio a palavra de Deus e leio em Mateus capítulo 11, versículo 28, a qual o próprio Jesus vai dizer, aleluias, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E quando eu leio a campanha, queridos irmãos, que Deus colocou todos os anos, aleluia, no coração do anjo da igreja, do pastor Cairo, eu entendo e compreendo, queridos irmãos, que não precisava mais nós nem, aleluia, ficar louco, não precisava nós nem, aleluia, correr atrás de querer entender um tema como esse. Porque olha o que o tema vai dizer, queridos irmãos, 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. Sabe o que Deus fala comigo e com você nesta noite, queridos irmãos? Para ter vitória tem que ter clamor, para ter vitória tem que ter, aleluia, oração, para ter vitória tem que ter isso que nós estamos fazendo nesta noite, perseverança. Para ter vitória, aleluia, nós temos que muitas das vezes, aleluia, abrir a nossa boca e falar para o Senhor o que nós estamos precisando. Aonde que nós estamos necessitando, aleluia, a presença do nosso Senhor Jesus. Porque Deus, queridos irmãos, entenda e compreenda. Nós sabemos que Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele bem sabe quais são as nossas necessidades. Ele bem sabe do que eu preciso nesta noite. Ele sabe do que você precisa nesta noite. E muitas das vezes Ele faz uma pergunta, aleluia, como Ele fez para este homem. E entende e compreende, irmãos. Quando eu estava lendo esse texto, irmãos, é um pai clamando pelo teu filho. O texto vai dizer, queridos irmãos, que aquele homem vai levar os seus filhos ao discípulo. Eu acho interessante que Jesus vai chegar, aleluia, naquele momento. Jesus vai chegar ali e vai ver os discípulos, uma grande multidão e alguns escribas disputando com eles. Eu acho interessante que aonde que Jesus chega, aleluia, algo de novo tem que acontecer. Aonde que Jesus chega, aleluia, o meu casamento não se torna o mesmo. Aonde que Jesus chega, aleluia, a enfermidade tem que ser curada. Aonde que Jesus chega, aleluia, a porta que está fechada, ela tem que se abrir. Porque Jesus, aleluia, Ele sabe trabalhar na minha vida, Jesus sabe trabalhar na tua vida.
E eu acho interessante, queridos irmãos, que a multidão, quando viu Jesus, correu para o saudarem. E Jesus fez uma pergunta aos escribas: que é que discutes com ele? Entenda, meus irmãos, que no meio da multidão, no meio, aleluia, do discípulo, tinha um que estava precisando. Tinha um, aleluia, que estava sofrendo. Tinha um, aleluia, que não aguentava mais aquele cansaço. Tinha um, aleluia, que estava se cumprindo, a qual eu falei em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que muitas das vezes, queridos irmãos, entendam e compreendam. É como eu falei, todos nós cansamos. Só que muitas das vezes, queridos irmãos, entendam e compreendam que muitas das vezes nós não buscamos o nosso refúgio onde é que é para buscar. Nós não buscamos, aleluia, a angústia onde é que é para buscar. Porque a palavra de Deus diz em Salmo 46, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Muitas das vezes no nosso cansaço, queridos irmãos, muitas das vezes no nosso desânimo, nós não buscamos onde é para buscar. Muitas das vezes nós não olhamos onde é para olhar. E o Salmo 121 nos ensina, aleluias, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Elevo meus olhos para o monte. De onde vem o meu socorro? O meu socorro e o teu socorro vem de Deus. E muitas das vezes, queridos irmãos, nós temos que fazer como este pai de família. A Bíblia vai dizer que ele vai dizer, trouxe o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, despedaça ele, espuma e range os dentes, e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos para expulsar, mas não puderam. Queridos irmãos, entenda e compreenda, tem coisa que só Jesus faz na minha vida. Tem coisa, aleluia, que Jesus permite, porque Ele quer fazer algo grande na minha e na tua vida. E eu acho interessante que Jesus vai chamar os discípulos, ô geração incrédula, até quando estarei comigo e até quando sofrerei ainda? Só que entenda e compreenda, queridos irmãos, que Jesus, Ele vai entrar na cena. Jesus, aleluia, Ele vai fazer o que os discípulos não puderam fazer. A Bíblia vai dizer, primeira coisa, queridos irmãos, que Jesus, Ele se preocupa, aleluia, com alguém que está sofrendo. Jesus se preocupa com alguém que está perecendo. Jesus se preocupa com alguém, aleluia, que está pensando em retroceder e olhar para trás. E entra Jesus e faz uma pergunta. E a pergunta que Jesus faz é: quanto tempo que lhe acontece isso? Lhe sucede isso? E a pergunta que Jesus faz para mim e para ti nesta noite é esta: há quanto tempo, aleluia, nós estamos vivendo uma vida, aleluia, a qual não está agradando a Deus? Há quanto tempo tu ora pelo teu filho? Há quanto tempo tu ora, tu pede pelo teu ministério? Há quanto tempo tu pede uma porta, aleluia, que está fechada? Há quanto tempo que tu está orando pela esta enfermidade? Há quanto tempo, aleluia, Jesus quer saber hoje da minha e da tua boca. Porque Jesus quer saber, aleluia, Ele quer saber do meu e do teu clamor. Entenda, queridos irmãos, é como eu falei, meus irmãos, entenda e compreenda que Jesus, Ele sabe das nossas necessidades. Mas entenda, irmãos, quando nós vamos para Lucas capítulo 35, no versículo, aleluia, 18. É o que me chama a atenção, meus irmãos, a irmã Adriana já falou hoje, nesta noite. O cego de Jericó, entenda que ele é cego, aleluias. E quantas vezes ele estava na beira do caminho mendigando. E quantas vezes Jesus tem passado por ali. E quantas vezes Jesus estava passando e voltava, Jesus passava e voltava. É porque muitas das vezes Jesus sabia que aquele cego era cego. Só que muitas das vezes Jesus queria ouvir o clamor do cego. Porque quando ele chama a atenção de Jesus, glória a Deus, aleluias, ele vai fazer primeiramente uma pergunta: o que é isso? A multidão vai dizer: Jesus, Nazaré está passando. Quando ele sabe que é Jesus, ele entende e compreende que ele tem que falar suas necessidades ao Senhor Jesus. E ele vai começar a clamar. Ele vai começar a usar o tema desta campanha. Ele vai começar a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A multidão apresentou, a multidão quer parar. Mas quem quer o seu milagre tem que ser perseverante. Ele vai falar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Porque muitas das vezes Jesus quer ouvir da minha e da tua boca.
Muitas das vezes Jesus quer ouvir, aleluia, o que nós precisamos, o que nós estamos necessitados. Jesus quer saber da minha e da tua boca. Jesus quer ouvir o meu e o teu clamor. Glória a Deus, aleluias. E a Bíblia vai dizer, aleluias, que o clamor do cego vai parar Jesus. E vai chamar ele e vai fazer uma pergunta. Porque Jesus faz a pergunta todos os dias para mim e para você. Muitas das vezes nós que não sabemos responder ao Senhor Jesus. Todos os dias Jesus está fazendo a pergunta. A pergunta que Jesus vai fazer para o cego é quase a mesma que Jesus está fazendo aqui. Que queres que te faça? E o cego não vai perder a oportunidade, Senhor, que eu ver. Vê, a tua fé te salvou. E eu acho interessante, queridos irmãos, entenda. A resposta, aleluias, deste homem aqui é uma resposta que me chama muita atenção. A resposta dele é quando Jesus vai fazer, há quanto tempo lhe sucede isso? E ele diz, desde a infância. O texto não vai dizer, queridos irmãos, quantos anos tinha este jovem. O texto não vai dizer quantos anos ele tinha. O texto não vai dizer, aleluia, porque há texto que fala os anos que aquela pessoa passou sofrendo. Um exemplo, a mulher do fluxo de sangue, todos nós sabemos, 12 anos aquela mulher passou com aquele fluxo de sangue, 12 anos passou angustiada. Aquela mulher em Lucas capítulo 13, versículo número 10, a Bíblia vai dizer que ela passou 18 anos encurvada. Aquele homem, aleluia, o paralítico do tanque de Betesda, a Bíblia vai dizer, aleluia, lá em João capítulo 5, a Bíblia vai dizer que ele passou 38 anos. Só que o texto aqui não vai dizer, aleluia, quanto tempo, mas uma coisa eu te falo, meus irmãos, era muito tempo de sofrimento, desde a sua infância. Então entenda, compreenda, queridos irmãos, que sofrimento que aquele menino vivia e que sofrimento que aquele pai também vivia. E quando eu li essa mensagem, queridos irmãos, eu senti a dor desse pai. Porque entenda e compreenda, queridos irmãos, uma coisa é eu estar doente e buscar, aleluias, a Deus, orar a Deus pela uma cura na minha vida. Agora, uma coisa, aleluia, eu ver minhas filhas, principalmente a menor, aleluias, tanto faz uma das três, mas quando eu vejo a minha filha Isabelle doente, irmãos, eu fico, aleluias, meu Deus, eu fico correndo para um lado, para o outro, colocando a Deus. E tem muitas das vezes, queridos irmãos, vocês vão entender e compreender que quando eu li esse texto, Deus falava tremendamente ao meu coração. Porque olha só, aleluias, nós vamos entender e compreender. Ele vai dizer que desde a sua infância, e muitas das vezes os tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Muitas das vezes, queridos irmãos, nós temos que, aleluias, ter a convicção que Jesus, ele muda, ele cura, ele salva e liberta. Se pelo lado, queridos irmãos, entendem, irmãos, o dever do inimigo é esse. Aleluia, o trabalho dele é esse. Porque em João 10:10 diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Mas entenda que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Se pelo lado o diabo jogava nas águas, no fogo, por outro lado, Jesus tinha um propósito na vida daquele homem, na vida daquela criança. Talvez eu não sei como é que tu tem entrado nesta noite, mas eu quero te falar uma coisa. Jesus tem propósito na tua vida. Jesus, ele não desiste de você. Jesus, aleluia, ele tem um plano na tua vida, na tua casa, na tua família, no teu ministério. Jesus, aleluia, ele te ama, aleluia. E o amor de Jesus, aleluia, é um amor, aleluia, que nós não podemos explicar. E muitas das vezes tem lançado no fogo e na água para destruir. Mas se tu podes, oh meu Deus, olha. O homem estava tão desesperado já, irmãos, que ele vai perguntar, se tu podes, Jesus, se eu posso. Se tu crê, tudo é possível ao que crê. Jesus estava dizendo em Lucas capítulo 1, versículo 37, disse, para Deus nada é impossível. Eu acho interessante, queridos irmãos, muitas das vezes as pessoas riem das promessas de Deus nas nossas vidas. Entenda, aleluia, que quando Deus prometeu a Abraão lá em Gênesis capítulo 18, a Bíblia vai dizer que Sara estava escondida na tenda. A Bíblia vai dizer que quando Deus promete um filho para Abraão, a Bíblia vai dizer que Sara começou a rir. E quando Sara começou a rir, a Bíblia vai dizer que Deus chega em Sara e diz, há alguma coisa difícil para o Senhor? Não há, meus irmãos. Não há. Não há. É por isso que Hebreus capítulo 13, versículo 8 vai dizer que Jesus, ele é o mesmo,
ontem, hoje e eternamente. O mesmo Jesus que curou aquela mulher do fluxo de sangue, 12 anos. O mesmo Jesus que curou aquela mulher paralítica, curvada, há 18 anos. O mesmo Jesus que curou aquele homem do tanque de Betesda, há 38 anos. O mesmo Jesus que está entrando na situação dessa criança, desse jovem, é o mesmo Jesus que entra na minha vida e na tua vida todos os dias. Somente crê, porque quem crê verá a glória de Deus. Quem crê verá a glória de Deus. Somente crê, não desista do teu sonho, não desista da promessa. Vou correr um pouco, queridos irmãos. Jesus disse, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Eu acho interessante, aleluia, que lá em Malaquias 3:6 diz que o Senhor, o Senhor, não mudo. Deus não mudou, irmãos. Deus não mudou, Malaquias 3:6, porque o Senhor, não mudo. Eu me maravilho porque Deus, ele não muda, irmãos. O mesmo Deus, aleluia, que criou o céu e a terra, o mesmo Deus que está aqui nesta noite, operando. Versículo 24, queridos irmãos, para finalizar essa mensagem. Eu me maravilhei nesse clamor, foi aonde que eu me vi. Foi aonde que eu lembrei da minha pequena Isabelle. Olha só o que o texto vai dizer. Logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Ajuda, meu Deus, a minha falta de fé. Ajuda-me, Senhor, a minha falta de fé. Porque muitas das vezes, meus irmãos, o meu e o teu clamor, aleluias, tem que ser só um clamor, aleluias, de corpo e alma e espírito. Tem que ser um clamor verdadeiro. Ajuda-me, Senhor, a minha falta de fé. E já aconteceu isso comigo, meus irmãos, no ano passado. A minha filha Isabela, ela engasgou no ano passado 2 vezes. A primeira vez, eu bati nas costas dela e saiu um pedaço de carne. Na segunda vez, meus irmãos, foi recente. Foi no final de novembro para dezembro. Foi na primeira chuva que teve este ano. Uma chuva grossa, nós estávamos jantando ali. E a minha filha engasgou. E quando minha filha engasgou, meus irmãos, nós ficamos ali de 7 a 8 minutos com a minha filha engasgada. Eu me vi assim e falei, meu Deus, está nas tuas mãos, Senhor. E eu acho interessante que às vezes eu falei, Lara, chama meu pai. Já tinha orado na minha esposa, nós orando, a minha esposa saiu para um lado, saiu para o outro. Lara, chama meu pai. A Lara foi chamar meu pai. Quando ela saiu para chamar meu pai, só ficou eu e minha esposa. Estava eu segurando a Isabelle, e a Isabelle começou, já tinha uns 8 minutos, irmãos. Não é para uma pessoa engasgar, isso é milagre de Deus. Porque o engasgamento, 2 minutos, 3 minutos, a pessoa falece e morre. E tinha uns 8 minutos ali, estava eu e a Lara primeiro, e aí minha esposa, e nós ali tentando, e eu vi que não dava mais conta. Falei, Lara, corre, chama meu pai lá. A Lara foi na chuva, saiu correndo, ficou só eu, a Isabela e minha esposa. Eu acho interessante, queridos irmãos, que quando a Isabela estava assim, eu já vi ela fechou o oi, ela baixou a mão e ela caiu. Eu falei, Senhor, ajuda a minha falta de fé. Ajuda a minha incredulidade, que para mim, eu já tinha entregado minha filha como morta naquele momento, irmãos. Eu falo diante de Deus. A minha esposa não aguentou ver a cena mais. Ela foi para o fundo do lote e ficou desesperada, chorando lá. E eu fiquei com minha filha mole. Cheguei com minha filha desacordada, roxa, e com os olhos fechados, eu não falava mais nada. E eu, lendo esse texto, eu lembrei. Aí eu, Senhor, ajuda, Senhor, a minha incredulidade, ajuda a minha falta de fé. Quando eu falei isso aí, meus irmãos, a Isabel, pai, desengasguei. E eu, não, minha filha, desengasguei, papai. Aí meu pai chegou ali naquele momento, irmãos, e falei, Senhor, o Senhor sabe, meu Deus, que a minha fé nesse momento, eu já tinha entregado. E eu acho interessante que a oração, o clamor desse homem foi esse, irmãos. Muitas das vezes nós oramos, meus irmãos, em algo, e nós sabemos que nós não estamos com aquela fé. E nós, Senhor, eu tenho fé. Não, meus irmãos, fala a verdade. Senhor, ajuda a minha incredulidade, Senhor. Senhor, eu já não vejo mais solução na vida do meu filho, mas ajuda a minha falta de fé, Senhor. Vai, trabalha naquele homem, trabalha naquela criança. Trabalha no meu relacionamento, Senhor. Eu já vejo o meu relacionamento indo na água baixa. Trabalha, Senhor. Ajuda a minha falta de fé. Que Jesus, meus irmãos, Ele ouve um clamor verdadeiro. Ajuda-me, Senhor, a minha incredulidade. Aleluia, glória a Deus. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele. E na mesma hora saiu. E não entra mais nele. Então, queridos irmãos,
Entenda e compreenda. Vai ter momento na minha e na tua vida que nós vamos ter que orar e cumprir o que a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas entenda, vai ter oração na minha e na tua vida. Entenda e compreende, meus irmãos, que vai ter oração, vai ter clamor. Aleluia, que vai ser necessário, como é desse homem. Senhor, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Que Jesus vai ouvir a tua oração. Jesus vai ouvir o teu clamor. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus.